Agora nós vamos falar sobre Aparecida do Taboado, né? Atividade econômica do nosso município, a cadeia produtiva. Aparecida do Taboado que tem se transformado economicamente nesses últimos anos, Nestor e ouvintes, e sem sombra de dúvidas tornando-se uma das principais economias do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Mas para quem é daqui ou está há muitos anos aqui, talvez com tudo acelerado, não percebeu, Nestor, o quanto que mudou, né? A transformação, por exemplo, no campo. Nós temos uma vasta extensão territorial, do campo principalmente, e dos últimos anos para cá mudou bastante. Por exemplo, nós tínhamos uma bacia leiteira muito produtiva e de uma representatividade enorme para a região, para o estado de Mato Grosso do Sul. E eu me recordo, quando eu vim para cá, até o secretário pode dar mais detalhes sobre isso. Me recordo quando eu vim para Aparecida do Taboado 2000, 2001, nós tínhamos pelo menos 3 laticínios aqui em Aparecida do Taboado. E hoje tem um só ou nenhum, enfim. Mas esse é o assunto que nós vamos tratar agora, Mauro Silva. É verdade, estamos aqui com o secretário D'Artagnan Ramos Queiroz, que é o secretário de desenvolvimento do nosso município, que engloba outras pastas, né? Mas hoje a gente vai falar de desenvolvimento, então vamos nos ater a ela. D'Artagnan, bem-vindo, bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Cultura FM, por ser um secretário da pasta, por ser um produtor rural, um empresário rural e profundo conhecedor da história e do campo no nosso município. Vamos falar um pouquinho sobre essa área. Pouca gente não percebeu, com o passar dos anos, essa grande transformação, né? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Nestor. Bom dia, ouvintes da cultura. Realmente, né, nos últimos anos, a Aparecida sofreu um momento de transformação, uma adequação. Foi gradativo, mas a mudança ocorreu, né? Nós migramos de algumas culturas, saímos fortemente da pecuária e foram introduzidas novas culturas nesse período aí. Na década de 80 para cá, vamos dizer assim, num período mais recente, a Aparecida teve aí uma adequação gradativa, mas teve. E quais são as atividades hoje que compõem, D'Artagnan, a cadeia produtiva de Aparecida após justamente essa transformação econômica? Olha, hoje, diferentemente do passado, nós temos a questão das florestas, né? O eucalipto veio no nosso município, não tínhamos. A seringueira também não tínhamos praticamente nada de seringueira. A evicultura, então, hoje é uma realidade. A citricultura, muito recente, né? Se iniciou recentemente aqui no estado e em específico em Aparecida do Taboado. Culturas como a soja, não tínhamos nada de área plantada, hoje temos. A cana-de-açúcar, que vem aí da década de 80, né, com a usina Alcovale aqui no nosso município. E outras culturas relacionadas à agropecuária, por exemplo, né, a piscicultura. A Aparecida do Taboado ele tem dados que informam que é o segundo e tem dados que informam que nós somos o maior produtor de peixe do Mato Grosso do Sul. E quais essas atividades aí que respondem pela maior fatia do espaço territorial aqui do município? Hoje no nosso município, Nestor, nós temos o maior volume de área plantada hoje dessas culturas introduzidas é a floresta com eucalipto. Hoje nós temos em torno de 35 mil hectares de eucalipto plantado no município. Cana um pouco menos, uns 32 mil hectares. São as duas maiores culturas hoje no nosso município. Tirando, é claro, a pastagem, né, que ainda temos em torno de 140, 146 mil hectares de pastagens, mas em termos de culturas introduzidas, nós temos o eucalipto com 35 e a cana com 32 mil hectares. E isso mudou também o emprego no campo, né? Outra com muitas atividades. E quais são aquelas hoje que mais geram os empregos no campo, D'Artagnan? Hoje, pelo volume, né, a cana e o eucalipto geram mais empregos. Mas se a gente analisar por hectare, por área, né, a cultura, uma das culturas que mais emprega, tem mais empregabilidade é a citricultura. A citricultura, os dados informam que a cada hectare a gente gera 9 empregos diretos. Então a citricultura está vindo, hoje nós temos um pouco mais de 3 mil hectares, uns 3.300 hectares de área plantada aqui no nosso município, entre plantada e introduzido. Mas deve ter um crescimento muito grande na citricultura aqui, por vários fatores, né? Um deles é o potencial hídrico do nosso município.
a topografia e a logística do município de Aparecida do Taboado, né? Nós estamos aqui, o canal para escoar esse produto, enfim. Então, Aparecida tem um potencial ainda com relação à citricultura muito grande, que vai ser implantado nos próximos anos, aí, com certeza. D'Artagnan, não sei se você elencou entre as atividades a seringueira. Como tem sido a experiência de Aparecida do Taboado com a seringueira e a importância dessa atividade aqui no município também? Sim, como eu disse, a seringueira, a evicultura foi introduzida no município nos últimos anos. Nós temos uma área considerável, perto de 3.000 hectares também de área de seringueira, uma produção interessante, né? É uma cultura interessante, abre outras perspectivas, abre outras possibilidades, enfim. Temos associações aqui em Aparecida, vinculadas ao sindicato em específico, né? Mas tem produtores com potencial e tem potencial de crescimento também. Quando a gente fala dessas atividades aí, você fala em floresta, a seringueira entra como floresta também ou só eucalipto? Não, aquele volume de 35.000 hectares é especificamente de eucalipto. De eucalipto. Então são 35.000 hectares. E o que nós temos de seringueira? Seringueira hoje em torno de 3.000 hectares no município de Aparecida. Então são 38.000 hectares. De floresta, sim. De floresta. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, justamente o que eu mencionei no início da reportagem, da matéria. Como que estão as atividades, então, que movimentavam a economia rural no passado, como, por exemplo, a pecuária leiteira? A pecuária leiteira sofreu uma redução, nós tínhamos produtores, como você falou, né, Nestor, com expressão em nível do estado, tínhamos produtores aqui que chegou, em determinado momento, tem produtor de Aparecida do Taboado, chegou a ser o maior produtor também do Mato Grosso do Sul, então era um volume expressivo. Como você bem disse, tínhamos laticínios, né, volumes de processamento grande. A própria Nestlé pegava, captava aqui e levava para o estado de São Paulo. Hoje o número de laticínios aqui ficou reduzido, restrito. Empresas vêm, coletam, mas o volume está aquém. Embora está sendo feito um trabalho, embora está sendo refeito e crescendo alguns produtores. O César Júnior, por exemplo, é um exemplo. O César Júnior teve um animal que foi premiado na Expo Zebu, uma vaca dele foi reservada grande campeã da Expo Zebu, como Girolanda. Então isso é muito interessante, muito bom e abre também novas perspectivas. Com relação à pecuária de corte, Nestor, nós tivemos aí na década de 80 o nosso rebanho perto de 250.000 cabeças. E hoje, a Aparecida do Taboado só tem 165.000 cabeças. Então tivemos uma redução também expressiva no rebanho de corte, então, deu uma diminuição, até pela introdução dessas novas áreas. O que a gente percebe também é que nas áreas de pastagem, a intensificação e a exploração melhorou bastante. Por isso que ainda permite a gente estar com esse rebanho. Isso também não é privilégio especificamente de Aparecida do Taboado. Você pega o Mato Grosso do Sul como um todo, Mato Grosso do Sul já chegou a ser o maior rebanho do Brasil, né? Nós tínhamos na época até perto de 24 milhões de cabeças. Hoje Mato Grosso do Sul está em 5º lugar no ranking nacional, vamos dizer assim. Né? Nós perdemos ali Mato Grosso, o maior rebanho do Brasil, com 34 milhões. Depois você pega Pará, em torno de 25 milhões. Goiás, com 23 milhões. Minas com 22, aí vem o Mato Grosso do Sul hoje com 18 milhões de cabeça. Então, Mato Grosso do Sul também perdeu posição, né? Nós diminuímos o nosso rebanho e na verdade, houve uma readequação. Né? Com relação a florestas, especificamente ao eucalipto, Mato Grosso do Sul hoje é o maior produtor de florestas do Brasil. Então, um volume, aqui nós temos 35.000 hectares, o Mato Grosso do Sul tem em torno de 1,5 milhão de hectares de área com eucalipto. Então, ocupa uma posição considerável e uma representatividade em termos de país. Por isso que hoje o governo do estado, a Semadesc, o Jaime Verruc fala muito de Vale da Celulose, né? Que nós fazemos parte, a Aparecida do Taboado faz parte da região do Vale da Celulose. Bom, vamos continuar falando sobre celulose também, vamos voltar para esse assunto, mas voltando lá na produção de leite, qual que é o volume hoje produzido? E você tem uma comparação aí com o que se produzia, ou qual que era o volume de produção na década de 80, o que nós temos hoje? São produtores, é um volume assim, difícil da gente mensurar, sabe, Nestor? Porque a destinação não é para um único coletor, então são vários coletores. A gente estima que a Aparecida hoje tem uma produção perto de 20 mil litros de leite dia.
mas nós já chegamos perto de 40, 45 mil litros dia. Então teve uma redução também na produção de leite no nosso município. E aquele produtor familiar, D'Artagnan, aquele que tem pouca concentração, por exemplo, suinocultura, aves, enfim, esse pequeno produtor, ele também sofreu com o impacto dessa transformação no campo, como aconteceu com a produção leiteira e o gado de corte? Sim, Mauro, teve toda uma adequação ou uma readequação também para os pequenos produtores, né? Embora Aparecida do Taboado, diferentemente, por exemplo, de Paranaíba, nós não temos aqui mais no nosso município grandes propriedades rurais, né? Em Paranaíba você vê o número de propriedades rurais de porte maiores do que os daqui de Aparecida. Então, aqui as propriedades elas têm uma área menor, uma concentração menor do que nos municípios vizinhos, Paranaíba, Inocência, enfim, os Três Lagoas, os municípios do nosso entorno aqui. A avicultura também é uma atividade importante aqui, né? Até por conta do frigorífico. Sim, a avicultura também aqui em Aparecida do Taboado cresceu enormemente, né? Então, hoje nós temos o processamento aqui, o frigorífico, desde tempos atrás tínhamos, foi passado, foi transmitida a propriedade dele, mas continua também com uma representatividade bem expressiva. O frango também tem uma representatividade interessante no nosso município. D'Artagnan, agora eu vou fazer duas perguntas numa só, até para você, eu tenho certeza que a resposta vai linkar uma com a outra. Eu queria saber se tem alguma atividade produtiva chegando, alguma novidade, né, em termos de atividade econômica aqui para o campo, e se o município ainda possui uma área disponível para expansão das cadeias produtivas. Bom, temos, né, a citricultura, por exemplo, é uma cultura que está muito nos primórdios, está sendo introduzida, está vindo. Temos, por exemplo, aqui em Aparecida, plantação de açaí, né, já tem produção de açaí aqui, tem plantação de cacau aqui em Aparecida do Taboado. Então, palmito pupunha, por exemplo, nós temos, que é uma outra cultura também interessante. Então temos essas culturas vindo. Como eu disse anteriormente, nós temos ainda uma área de pastagem em torno de 146 mil hectares. Então essas demais culturas elas devem pressionar, devem fazer uma pressão sobre as áreas de pastagem. Por isso que as áreas de pastagem que ficarem remanescentes, elas vão precisar sofrer uma adequação, uma intensificação, até para justificar esse uso, né? Eu me recordo, algum tempo atrás, surgiu uma notícia, não sei se foi algum boato, mas eu me recordo de ter ouvido uma informação de que tinha um grupo aí de produtores que estariam vindo para Aparecida, arrendando uma área grande para plantação de soja. Como que está essa atividade no município? E procede isso? Existe alguma área com uma grande produção de soja aqui no município? Assim, temos uma produção significativa, né? Aparecida tem em torno de 2 mil hectares de área plantada com soja, entre sequeiro e irrigado. Um volume interessante, né? É uma cultura também interessante. Diferentemente, por exemplo, de Chapadão do Sul, que está próximo a nós, que tem um volume muito maior. Enfim, mas também é uma cultura interessante, assim como o amendoim também tem vindo. O amendoim tem entrado em rotação de culturas, reforma de pastagens. Então, o amendoim também é uma cultura que tem vindo, por ser até mais tolerante à chuva, assim como o sorgo, nós temos também área plantada com sorgo. Não são volumes expressivos com relação à cana e eucalipto, por exemplo, até mesmo quanto à citricultura, mas são volumes interessantes. Isso é uma forma da cadeia ser incrementada e otimizar toda uma estruturação, né? Aparecida, com essa introdução dessas culturas, vai sofrer, inclusive em âmbito urbano, vai sofrer uma reestruturação. Oficinas devem vir mais forte para cá, revenda de tratores, enfim, toda a estruturação de uma cadeia produtiva deve vir para o nosso município. D'Artagnan, agora são vantagens, né? São coisas muito boas que vão fomentar ainda mais a nossa economia. Mas, secretário, e aí neste contexto, quais são as maiores dificuldades que os setores produtivos enfrentam hoje no campo em Aparecida do Taboado? Olha, nosso regime hídrico é um complicador, né? Até por isso que a gente tem um volume interessante e crescente de áreas irrigadas. Então, Aparecida, infelizmente, chove pouco, né? O nosso regime hídrico aí está em torno de 1.800 milímetros anuais,
mal distribuído. Então, um dos fatores é o fator climático, a questão da chuva, mas isso a gente contorna. Como eu disse, o potencial hídrico nosso para irrigação é interessante, né? Até por isso que vieram essas culturas, algumas outras culturas como a citricultura, por exemplo, a soja também. Mas a gente tem uma área a ser explorada, uma topografia que contribui e deve, o empreendedor, né, a iniciativa privada deve vir se pronunciar aí nos próximos anos. O secretário, diante disso tudo que a gente falou aí, percebe-se que Aparecida do Taboado tem uma cadeia produtiva bastante diversificada, né? Se a gente for classificar, assim, superficialmente, mas você, além de produtor, é secretário municipal, está bem inteirado do que está acontecendo com o município economicamente. Se a gente for classificar em um ranking aí de atividades mais produtivas hoje em Aparecida do Taboado, como que seria essa escala hoje? Olha, Nestor, com relação, por exemplo, hoje nós devemos ser o maior, ou se não o maior, o segundo maior do estado produtor de peixe, né? Piscicultura. Então, a piscicultura é uma cultura que veio recentemente também, isso nos últimos 15, 20 anos. A Aparecida teve um salto muito grande. Por quê? Nós temos um potencial hídrico, como eu disse, nós estamos aí às margens do Rio Paraná, então ainda existe um potencial de expansão. A Genesias passou por um momento aí, está se reerguendo, se reestruturando, então a Aparecida deve deslanchar longe aí, né? O terceiro colocado lá, Itaporã, só tem pronunciamento de áreas de tanque escavado, então é um custo mais alto, mais difícil de produção. O peixe, então, eu elencaria como um dos primeiros aí, talvez. Como você disse, aves, nós crescemos bastante, a produção de aves, o processamento do frigorífico aqui tem crescido. Embora a gente diminua o número do rebanho, foi diminuído o número do nosso rebanho bovino aqui em Aparecida, o frigorífico está também em expansão, vai aumentar o processamento, então nós vamos abater mais bovinos aqui no nosso município. Aliás, hoje nós temos 2 frigoríficos, né, de bovinos aqui em Aparecida, que também consolida e forma uma cadeia cada vez mais forte. E culturas como eu acredito muito e digo que a perspectiva de vir uma indústria no setor citrícola é muito forte, né? O processamento dessas áreas que estão sendo introduzidas, ela deve ser feito, se não aqui em Aparecida, muito próximo daqui, e isso vai também incrementar e elencar o município aí num ranking muito forte em relação à citricultura. Bom, diante disso tudo, o município colhe o ônus e o bônus, né? Qual que é a sua avaliação? Qual é o ônus e o bônus disso? Não, senhor, positivamente, né? Eu acho que, assim, colocando no cômputo geral numa balança, nosso ganho é maior que as perdas. É lógico que tem as contrapartidas também, isso a gente consegue elencar e considerar, mas o crescimento de Aparecida, isso foi muito interessante, a valorização das áreas nossas, isso, incremento nos valores, isso é nítido, notório, então isso é bom. Como a cadeia como um todo vem crescendo, movimenta a cidade, isso gera emprego, gera renda. Nós lá na Secretaria também temos a Casa do Trabalhador, então a gente vê a demanda por emprego. Na verdade, a gente hoje caminha na contramão de direção do país. A Aparecida tem um déficit de laboral, então o país tem falta de empregos e aqui em Aparecida a gente tem empregos sobrando. Isso é bom, isso é um ponto muito positivo para a nossa população. Bom, vai lá, Mauro. Não, somente para dizer também, secretário, que no meu entendimento, a gente estudando alguns municípios do estado, o que a gente percebe é que a Aparecida do Taboado, se não é a que mais possui, está entre o top 5 aí no estado, no máximo entre aquelas que mais têm atividades produtivas, né, num único município. O tanto de atividade que o D'Artagnan elencou aqui, sim, é difícil você ver no município, inclusive municípios maiores do que o nosso. Sim, o leque é muito grande, né? Isso é bom, isso abre um leque, uma possibilidade de investimento muito, muito grande, isso é bom para o município, bom para todo mundo. Até na linha de crédito, né? Cooperativas de crédito que a gente não tinha no passado, a gente tem hoje, cooperativas de crédito aqui no nosso município, enfim. E quando uma cooperativa de crédito enxerga, né, que existe uma demanda no município, é porque o investimento está aqui, o empresário está aqui, está investindo, está produzindo, gerando emprego, gerando receita para o nosso município. Secretário, para a gente finalizar então,
até por conta da pasta que você ocupa, deixa um spoiler aí para os ouvintes. O que nós temos aí para o futuro? Qual que é a sua visão aí, a avaliação, até mesmo da administração municipal, sobre essa cadeia produtiva, indústria, pecuária, enfim, tudo que nós já falamos aqui, alguma atividade nova que tem por vir aí, qual que é o futuro de Aparecida do Taboado? Nestor, assim, em conversa até em tratativas com o José Natan, quando a gente ingressou na pasta, né, ele também tem essa percepção, ele consegue também mensurar, enxergar e vislumbrar esse crescimento no setor agropecuário do município. Aliás, nós somos um município de base agropecuária, nós viemos da agropecuária, o faturamento grande hoje é do setor agropecuário, não só da produção, como a agroindústria. Está muito pronunciado no nosso município e foi muito bem colocado, né? Até pelo nosso potencial, pelo potencial hídrico, nosso potencial topográfico. A Aparecida tem uma topografia muito plana, é muito interessante para as culturas que estão vindo introduzindo. Então a Aparecida tende a desenvolver enormemente, principalmente na produção agrícola. E eu, se fosse para fazer uma aposta, né, fosse para falar uma das atividades que vai se pronunciar com grande força e efetividade, seria a citricultura. Citricultura, eu acho que, pelo momento que vive, por questão de doença em São Paulo, né, laranja. Laranja e limão. Laranja e limão e poncã. Né? Poncã também. Você pega São Paulo, a gente fala que aqui em Aparecida do Taboado tem uma área interessante de quase 3.500 hectares, mas São Paulo tem 360 mil hectares de área plantada. Nós não temos nem 10% nem 1%, perdão, de São Paulo. O Mato Grosso do Sul todo deve estar perto daí uns 35 mil hectares, né, área plantada. Nós não temos nem 10% do estado de São Paulo. Então, e vai sair de lá por questão de pressão sanitária, a doença, o green, infelizmente, lá atacou fortemente. Por isso que aqui a gente tem preocupação, né, isso é uma coisa que o prefeito também é sensível a isso, adequação de leis, alguns ajustes para proteger esse setor. Para tentar mitigar esse problema do greening, que é uma realidade, os produtores convivem com isso e o trabalho nosso junto à secretaria é para minimizar esse impacto na citricultura. Tá certo. Bom, Aparecida do Taboado, Mauro Silva, pelo que a gente ouve aí do secretário, está no bom caminho. Está no bom caminho e esses indicadores eles vão aparecer muito em breve, né, no cenário de Mato Grosso do Sul. Já estão aparecendo na realidade, inclusive nas indústrias aqui no perímetro urbano. Nosso município tem se destacado como um dos maiores a nível de estado. Secretário D'Artagnan, muito obrigado. A conversa foi muito boa, uma entrevista muito importante para quem está chegando aqui e não conhece todo esse nosso potencial econômico.